Olá, boa noite para você que nos acompanha no programa Daqui para Frente. E boa noite para você que agora passa a nos ouvir. Programa Daqui para Frente, não só na TVT, mas também na Rádio Brasil Atual. Sempre à noite, 20 horas. Na TVT às quartas-feiras, na Rádio Brasil Atual, nas sextas e sábados. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nossa pergunta é: cadê a CPI do desmatamento? Você sabe, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Éden era o nome que Deus dava para o planeta, que significa lugar de delícias. Esse jardim, segundo a Bíblia, ficava na parte oriental do planeta Éden, que era o nome original do nosso planeta. E nesse jardim, Deus pôs o ser humano que havia formado. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Então, Deus aparece na Bíblia como o agricultor que plantou um jardim. O jardim é uma forma sustentável de convivência. Todos os participantes do jardim estão, por definição, em plena harmonia. Ao colocar o ser humano no jardim, Deus definiu o padrão de nossa interação com a criação, com as demais criaturas. A Trindade queria que cuidássemos do planeta como se cuida de um jardim. E isso, óbvio, significava adaptar-se à criação. Desfrutar sem agressão do que pode ser desfrutado, manter intocado o que precisa ser mantido assim. E da manutenção do intocável depende, obviamente, a existência de todos. Então, tem de saber o que não pode ser tocado para que todo mundo sobrevive ou sobreviva. Então, assim que Deus queria que a gente cuidasse desse planeta. As florestas tropicais estão no topo do que deve ser mantido intocável. Vou repetir. As florestas tropicais estão no topo do que deve ser mantido intocável. O ser humano deve conviver com a floresta, preservando a intocabilidade dela, como fazem os povos da floresta. Mas a sociedade capitalista começou a devastar em nome do que chamou de progresso. Essa noção de progresso é criminosa. Ela tem de ser detida agora. Chega de desmatamento. As florestas tropicais têm de ser salvas. Brasileiros e brasileiras, vamos salvar a Amazônia. É nossa parte para salvar o planeta. Isso é o que a gente depreende da fala de Deus, da fala da Bíblia. Mas o que está acontecendo na verdade? O Ministério do Meio Ambiente, via o diretor de manejo da ICMBio, que é do Ministério do Meio Ambiente, cancelou uma operação de combate a crime ambiental na Reserva Biológica do Cachimbo. Uma operação cuja preparação envolveu vários segmentos da inteligência policial federal e levou cerca de 1 ano. O fato é, essa operação foi cancelada pelo Ministério do Meio Ambiente. E o cancelamento dessa operação favoreceu criminosos, inclusive um dos mais conhecidos grileiros da região, que tem lá um espaço que ele devastou na floresta amazônica,
um espaço onde cabem mais de 20 campos de futebol e onde ele põe cerca de 1.000 cabeças de gado. Está lá no meio da Amazônia, uma clareira que ele desbastou. Pois então, depois de um ano de preparação, órgãos da inteligência federal, você pode pensar que não exista, mas existe. Existe inteligência federal. Então, essa inteligência federal levou um ano para bolar um programa, de uma operação para acabar com esse criminoso. Pois não é que o Ministério do Meio Ambiente mandou cancelar a operação? Depois de um ano de preparação? O fato dessa operação ter sido cancelada pelo Ministério do Meio Ambiente favoreceu, o fato é, esse cancelamento favoreceu criminosos, inclusive, como eu já disse, um dos mais conhecidos grileiros da região. E sabe o que isso deveria fazer? Isso necessariamente obriga o legislativo a investigar. Nós precisamos ter uma CPI do desmatamento. É inadmissível que um Ministério de Estado cancele uma operação que cumpriria cabalmente uma das obrigações do próprio Ministério, que é de inibir o crime ambiental. Então, o Ministério do Meio Ambiente, já foi acusado de um bocado de coisa, por exemplo, já foi acusado de tornar ineficaz todo o trabalho de fiscalização ambiental do país, já foi acusado de ter dado ensejo à possibilidade de uma legislação que eximiria os exploradores de madeira de licença ambiental. E lembra que teve aquela reunião ministerial cujo vídeo foi visto por milhões de brasileiros? Ali, naquele vídeo, aparece o ministro do Meio Ambiente deixando escapar a sugestão de aproveitar a pandemia para fazer passar a boiada. Passar a boiada. Isto é, para levar a cabo todas as medidas de flexibilização da política ambiental que o Ministério propunha, vê se pode. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E sabe o que isso está levando a acontecer? Primeiro, a devastação. Segundo, ataque aos indígenas. Ataque não, ataques aos indígenas. Agora mesmo, os Yanomami têm sido atacados por grileiros e garimpeiros ilegais. Porque o sistema de fiscalização está absolutamente inativo. Então, não é possível que tamanha devastação e irresponsabilidade governamental, que beira a cumplicidade com notórios criminosos, vou repetir, beira a cumplicidade com notórios criminosos. Não é possível que essa irresponsabilidade governamental passe incólume, sem que haja, pelo menos, uma comissão parlamentar de inquérito, seja por parte da Câmara Federal, seja por parte do Senado, ou uma comissão parlamentar mista de inquérito, que cobre responsabilidades e principalmente, cesse a destruição. Gente, se a gente não tivesse rompido com Deus, era para que o planeta seria como um jardim. Como a gente rompeu com Deus, virou uma devastação. Agora nós sabemos que as florestas tropicais são essenciais para a chuva, por exemplo. Essenciais. E aí, o nosso Ministério do Meio Ambiente é o que tem o maior número de acusações de neutralizar a política ambiental brasileira. Na verdade, destruir a política ambiental brasileira. Isso é pecado. Isso é contra Deus. É contra Deus. Isso destrói a criação. Deus tem palavras duras para quem destrói
a criação. Nós vamos conversar mais sobre isso. Espero que você tenha percebido a gravidade. O William, nosso colega, que sempre estamos juntos, esse programa, principalmente você que está nos ouvindo agora pela RBA, que não tem tido a possibilidade até agora de acompanhar a gente, que seria um privilégio, mas que agora tem o privilégio nosso de saber que você está ouvindo a gente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Então, o William é nosso parceiro do programa Daqui para Frente. Nós sempre estamos juntos, sempre estamos conversando. O William é pastor, e assim como eu, e nós estamos sempre falando sobre a perspectiva que a Bíblia dá para a realidade que a gente vive. E hoje a nossa questão é ambiental. Vamos ouvir o William. William, o que você pode nos dizer sobre essa necessidade de uma CPI do desmatamento? Boa noite, Ari. Boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui pela TVT e pela Rádio Brasil. Um privilégio estar com vocês. Ari, a CPI é urgente, urgentíssimo. Muito bom você ter levantado a questão a respeito da fala do Salles, porque talvez alguns podem até questionar por que tratar do tema ambiental em meio, por exemplo, à CPI da Covid, que para muitos, né, está pegando fogo no linguajar de muitos. Bom, mas é justamente por isso que a gente tem que se voltar para a questão do meio ambiente, visto da sua lembrança. A gente tem que lembrar o que o Salles disse naquela reunião de 22 de abril. Palavras do Ricardo Salles, que ele vê a pandemia que está matando milhões de brasileiros, ele vê isso como uma oportunidade. De quê? Abro aspas para ele. Passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, e ele continua. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, porque só se fala em Covid. E aí, vai aproveitando para quê? E passando a boiada. Ir mudando todo o regramento. E no último ano, realmente ele passou a boiada. Foram 721 medidas, que se a gente somar isso com o desmonte da fiscalização, do orçamento e das normas na área ambiental, gerou, entre outras coisas, um aumento de 216% no desmatamento, que atingiu a marca recorde de 810 quilômetros quadrados, além do avanço do garimpo sobre as terras indígenas, e 12% de aumento nos focos de incêndio. Não podemos esquecer que, recentemente, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva, entrou com uma notícia crime no STF contra o ministro Ricardo Salles. Porque numa apreensão gigantesca de madeira ilegal, o ministro ficou ao lado dos madeireiros, o ministro do Meio Ambiente ficou ao lado dos madeireiros e atacou o delegado da Polícia Federal, dizendo que ele estava demonizando os empresários. Por tudo isso e muito mais, é urgente uma CPI. Urgente uma CPI. É urgente. Muito bem. É um absurdo tudo que nós estamos assistindo em termos de destruição ambiental, não só das florestas tropicais, mas de todos os biomas brasileiros. Volto a lembrar que a floresta tropical é essencial para que haja chuva. Então, pensa num mundo sem chuva. Nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Continua com a gente.
Muito bem, muito obrigado por estar conosco. Este é o programa Daqui para Frente, pela TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós estamos muito contentes em ter você conosco. Estamos também agora pela Rádio Brasil Atual. Então, você que é nosso telespectador e você que é nosso ouvinte, muito obrigado. Então, nós estamos falando sobre a necessidade de uma CPI do desmatamento. A situação da destruição da Amazônia e de todos os biomas brasileiros é muito grave, muito grave. E para você que está nos acompanhando e que gosta de saber o que a Bíblia pensa sobre tudo, deixa eu dizer para você, a Bíblia entende que a destruição do planeta é um crime que é punido por Deus com destruição também. Deus é rigorosamente contra o desrespeito, a irresponsabilidade ambiental. Terminantemente contra. A Bíblia é marcada de exemplos de Deus cuidando da criação, dos seus profetas, dos seus patriarcas, todos cuidando da criação. E começa a Bíblia, como nós já vimos no primeiro bloco, anunciando o próprio Deus como um agricultor, como um jardineiro, e que coloca o ser humano para cuidar de um jardim. Então, no jardim é que o ser humano iria aprender a ser gente, porque na cabeça de Deus não dá para ser gente sem interação com a criação. Bom, a ruptura do ser humano para com Deus levou a gente a não ter mais nenhuma responsabilidade com a criação, pelo menos na maior parte do planeta. Nós temos os povos da floresta. Os povos da floresta vêm nos ensinando há milênios a conviver com a criação, a conviver com a floresta, a conviver com os biomas, mas, com o passar do tempo, a sociedade humana foi abandonando a relação com a floresta, a relação com a criação e se tornando a principal predadora. Graças a Deus, os povos da floresta resistiram, pelo menos muitos povos da floresta resistiram a esse aumento de predação por parte dos seres humanos. E agora, principalmente no Brasil, nós estamos assistindo os povos da floresta sendo atacados e dizimados. Isso já vem de longa data. Começa, por exemplo, pensando no Brasil, com a invasão portuguesa, no século XVI, quando os portugueses invadiram esse território, depois o batizaram de Brasil, o transformaram em colônia e começaram um processo de devastação, de escravização. Primeiro a escravização dos povos da floresta, depois a escravização dos africanos e a destruição de tudo que tivesse na sua frente com um único objetivo: pedras preciosas, ouro, diamantes, lucro. Bom, veio o capitalismo, no século XIX, e o que antes era apenas, ou principalmente, uma voracidade, se tornou uma orquestração, um sistema econômico. Um sistema de gerenciamento da vida, de gerenciamento da história, de gerenciamento da economia. A lógica foi lucro, exploração do trabalhador, da trabalhadora e exploração do meio ambiente, que foi transformado em mero insumo para a lucratividade desse sistema que se tornou hegemônico e que nós chamamos de sistema capitalista e que tem se demonstrado ser um sistema de predação absoluta, de exploração do próximo, de exploração do ser humano e de predação absoluta do planeta. Haja vista
a poluição ambiental, a poluição dos rios, a poluição das matas, a poluição do ar que nós respiramos, a devastação, a destruição dos biomas. Gente, a destruição do ambiente marinho, do ambiente fluvial. Gente, é assustador o que nós fizemos com o planeta. Então, há pouquíssimas reservas de biodiversidade, pouquíssimas reservas de florestas tropicais. E as florestas tropicais são essenciais para o ciclo das chuvas, para o resfriamento do planeta, além de acolherem uma biodiversidade extraordinária. Bom, nós somos responsáveis pela maior parte da maior floresta tropical do planeta, floresta amazônica, que não apenas está no nosso território, em parte do nosso território, mas está em vários territórios aqui na América do Sul. E nós somos responsáveis grandemente porque a maior parte dessa floresta está dentro do território que nós governamos. E aqui nós estamos fazendo uma verdadeira devassa. Esse governo que não pensou duas vezes em lançar a gente à deriva do vírus, também está destruindo os nossos biomas. A floresta amazônica, o Pantanal, os ais, o cerrado, os pampas, tudo. As caatingas, não está sobrando nada, tudo está sendo destruído. Fora os nossos rios, as nossas matas ciliares, as nossas fontes de água, é uma devastação. Por isso, nós hoje falamos sobre como isso contraria Deus e como isso exige uma CPI. Nós estamos chamando essa CPI provisoriamente, é óbvio, de CPI do desmatamento. Poderia ser chamado de CPI da sustentabilidade ou da exploração ambiental, ou seja lá o que for. Uma coisa é certa, nós não podemos deixar que isso continue acontecendo impunemente. E olha que nós não estamos falando, por exemplo, dos agrotóxicos, que é outro nível de poluição e de ataque ao meio ambiente. Estamos só nos atendo hoje à questão da floresta tropical, principalmente. Então, William, você que está nos ouvindo já sabe do William. O William é nosso parceiro constante aqui no programa Daqui para Frente. Esse é o nosso programa, um programa sobre a Bíblia. É verdade, é sobre o que a Bíblia diz sobre a vida que a gente vive. Esse é o cerne do nosso programa. O cerne do nosso programa é o que a Bíblia diz sobre a vida que a gente vive. Então, e a gente vive no Brasil, graças a Deus. Não é? Então, William, diz aí, fazemos ou não fazemos? Valeria a pena mesmo uma campanha nacional por uma CPI do desmatamento? E diante de todos os fatos que foi já colocado pela gente, que é abordado, e fora tantos outros que não foram mencionados aqui, é mais do que necessário isso, é mais do que necessário uma CPI sobre a questão ambiental no Brasil. A gente tem que lembrar, enquanto cristãos, que a primeira missão que Deus deu à humanidade sobre a Terra foi de governar a criação, mas da forma como Deus planejou, que é servindo e cuidando, como já colocamos aqui em outros programas. E lembrar que Deus jamais revogou esse mandato. Quando, principalmente, né, os evangélicos, os cristãos demais falam a respeito da missão, de missões, nós temos que lembrar que essa é a nossa primeira missão e de maneira nenhuma Deus revogou essa missão.
Muito pelo contrário, ele simplesmente somou a essa missão aquilo que nós chamamos de evangelização, ou seja, aquilo que nós, dentro da teologia, chamamos de mandato cultural, foi somado agora à evangelização. E a falta de preocupação com a terra é uma demonstração de falta de amor ao próximo. E a falta de amor ao próximo significa, obviamente, a falta de amor a Deus. Então não tem como conciliar essas duas coisas, dizer que ama a Deus, que ama ao próximo e não cuidar da terra. Isso é incoerente. E eu quero lembrar, e foi interessante que você começou a sua fala tratando a respeito da questão da grilagem, né? Aquela denúncia a respeito de grilagem. E às vezes as pessoas escutam, não sabem bem o que é, mas deixando bem claro, grilagem de terra é a ocupação ilegal de terras públicas. Que o termo tem origem na prática antiga de colocar documentos falsos, né, numa caixa com grilos, acreditando que a ação do grilo faz esse documento falso ter uma aparência já envelhecida. E com isso conseguir se apropriar de determinadas áreas. Então, essa terra que é pública, então deveria ser de benefício de todos, passa agora a ser apenas a benefício de um pequeno grupo. E isso tem um nome, é crime. É crime, isso é crime. E para nós, na linguagem religiosa, para lembrar, não só crime, mas é pecado. Então, meu irmão, se você apoia se apoia isso você está apoiando um crime, você está apoiando um pecado. O que não é crime, muito menos pecado, pelo contrário, é justiça do reino, é a reforma agrária, que na verdade não só cumpre a Constituição brasileira, mas cumpre também a vontade de Deus, como ele próprio revelou na instituição do ano do jubileu, lá em Levítico 15. Porque Deus não quer o acúmulo de terras nas mãos de poucas pessoas. O acúmulo é contrário à Trindade. Porque a terra é para todos, não para um pequeno grupo que tem maior poder aquisitivo. Por isso, no jubileu, Deus determinou, né, ou seja, que a cada 50 anos, em Israel, ali, deveria acontecer a devolução de terras acumuladas aos seus antigos proprietários. Por isso, o ano do jubileu, que foi anunciado por Jesus Cristo, esse ano era anunciado festivamente em todo o país. Era um ano de alegria, um ano de comemoração, é um ano de libertação. Esse ano é disso, e é isso que Jesus veio trazer. Esse evangelho que Jesus nos entregou a posse. É disso que nós estamos falando. Então, se a gente quer, se você, meu irmão, quer alegrar a Deus, se você, meu irmão, quer fazer a vontade de Deus, você então tem que abominar essas práticas apoiadas por esse ministério, por esse governo, com relação principalmente ao meio ambiente. Você tem que abominar isso. Você tem que se opor à grilagem e se colocar ao lado do sem terra, daquele que tem vocação para plantar e não tem terra, dos que lutam por moradia e aqueles que lutam por uma distribuição justa da terra. É ao lado dessas pessoas que temos que nos colocar, porque é ao lado dessas pessoas que Deus está. Mesmo a importância da reforma agrária, como disse o William, é que a reforma agrária acabaria com o latifúndio. Acabando com o latifúndio, diminuiu ou diminuiria drasticamente Exato. a monocultura, porque a reforma agrária geralmente privilegia o alimento, que é o que, aliás, nós estamos precisando, as culturas de subsistência. Então, o latifúndio desapareceria, em primeiro lugar, desapareceria o latifúndio, em segundo lugar, acabaria a monocultura, tá certo? E a monocultura, ela é voraz, principalmente se você está falando das commodities como, sei lá, milho,
soja, Soja. etc. Ou se você está falando da pecuária, que é um grande problema que nós estamos enfrentando agora no Brasil. E essas práticas são vorazes, e aí elas querem avançar contra a Amazônia. Então, a reforma agrária conteria essa voracidade e nós poderíamos cuidar das reservas florestais. Isso tem de ficar claro para você, meu irmão, minha irmã, porque isso é comigo e com você daqui para frente.